Boa tarde. Boa tarde. Felipe Campos. Depois vocês têm para apresentar para vocês agora, tá bom? A professora Adriana Zia está com a gente aqui, a orientadora. Agradeço por essa riquíssima oportunidade de estar levando trabalho para vocês, tá bom? E, além disso, primeiro, levando em conta a proposta da apresentação. É importante pontuar que, primeiro, eu estive apresentando essas ideias a uma turma de ensino médio. Essas dinâmicas, quanto às reflexões necessárias para se usar recursos educacionais como formas, como armas de luta contra esse contexto tão triste que está acontecendo recentemente. Inclusive, sim, ok? Perfeito? Tá bom? É uma coisa um pouco baixa. Além disso, levando em conta todo esse panorama, todo esse contexto, é importante pensar algumas questões em relação a esses ataques que vinham ocorrendo, inclusive, pouco antes da apresentação, ocorreu toda aquela situação muito triste em Londrina, e é um motivo não só de luto, mas que pode mover-nos a pensar, a refletir o quanto as nossas pesquisas podem trazer para a sala de aula, para os alunos, para nós como seres humanos, reflexões importantes na luta contra essas questões muito complicadas, tá bom? Então, eu trouxe duas imagens que tentam trazer um pouco do panorama. Estava até pensando aqui que os colegas da apresentação passada apresentaram tão bem que para mim só sobrou o inferno. Pois é, né? Mas a gente vai tentar então falar um pouco do inferno e purgatório em relação à visão de túmulo. A partir disso, então, trouxe uma pintura de Oramo Borges e também um contexto ali que tenta trazer um pouco de uma escola de educação infantil, que ela está vazia. As escolas que são conhecidas então por essa vivacidade, as brincadeiras das crianças, por muita vida humana e pessoas que estão começando, ela está ali vazia. Mas claro, levando em conta todas essas questões, o meu objetivo é com muito respeito, com muita ação e também em relação a muita atenção, levar um pouco da reflexão para a sala de aula. Pode passar por favor. A respeito dessa proposta, como eu havia falado para vocês, é justamente de relacionar esses temas centrais na visão de túmulo em relação a como trazer essa humanização, trazer uma humanização a mais para a sala de aula, trazer uma reflexão que seja possível e necessária em relação ao valor da vida, em relação à saúde mental, em relação a reflexões necessárias para todos nós em nossas próprias caminhadas. E que são temas que pode até não parecer, no primeiro ponto, que são fundamentais também na visão de túmulo. Especificamente, como os colegas falaram também, inclusive as partes que eles falaram, eu não irei tratar tão detalhadamente, mas eu irei fazer esse enfoque, então, em relação ao inferno e ao purgatório. Logo depois que Túmulo passa mal, e o motivo dele não ter sido enterrado é porque eles acharam um calor no seu peito, ele passou 3 dias nessa viagem imaginária. Inclusive, já que esse Legloff, ele nos fala a respeito da viagem imaginária como sendo uma viagem mental, um sonho, uma visão, nesse livro do Imaginário Medieval, em que há essa noção de se pensar o espaço do além-túmulo e também a respeito de como fala um pouco sobre a política, que se podem ver então, a partir da história imaginária, algumas particularidades, algumas questões importantes sobre cada contexto. Primeiro, que a visão de túmulo, a fonte que estaria utilizando, está em português arcaico, o Códice 244, que foi escrito entre os finais do século XIV e o começo do século XV. Especificamente em relação a todo esse relato, que eu irei contar com mais detalhes a vocês daqui a pouco, podemos tirar então algumas questões muito importantes, como por exemplo, nos espaços ali que são reconhecidos, inclusive muito bem escritos ali pela professora Adriana e pela professora Solange, da Harmonia do Paraíso, em relação ao artigo que foi produzido, se optou então por falar a respeito de um pré-paraíso. E nesse local tem o sofrimento, por exemplo, de certos reis, tá bom? Cantúbrio, por exemplo, é um dos reis que é citado ali. E então há essa atenção, principalmente como um relato que se acreditava ter sido verídico, ter
teria acontecido mesmo. Então, há essa questão de tentar tanto moralizar, influenciar a sociedade, como também trazer um tipo de conduta, uma conduta que era valorizada nesse momento. Como, por exemplo, como os colegas acabaram de apresentar, os que conseguiram guardar a castidade, a virgindade, de forma notável, eles estão no paraíso junto com os principais personagens bíblicos. Imagina. Então, isso era o suprassumo da beleza, da exaltação, da santidade no Ocidente medieval. Além disso, também, se pode pensar a respeito das condutas a serem copiadas, a sociedade ideal representada nos bens oferecidos ali no paraíso, e também se pode pensar a respeito de quais condutas deve evitar de qualquer forma, que são a respeito das condenações que estão ali no inferno e também os castigos purgatórios que estão no espaço do purgatório, tá bom? A respeito disso também, optei por usar essa seguinte frase: metaforizar para humanizar. E nossas armas, então, são armas educacionais, são armas educativas que estão aí para trazer justamente essa reflexão muito importante. Logo, quando se começa a visão de Tundalo, ele passa mal, como já foi falado, e ele entra nessa viagem imaginária. A partir do momento que ele entra nessa viagem imaginária, abre-se os olhos do cavaleiro Tundalo para o que seria um espaço espiritual, para o além-túmulo. Ao momento que os seus olhos são abertos ao além-túmulo, ele começa a visualizar ali diversas ordens de demônios, muitos nas praças, na cidade, no local onde ele estava, e esses demônios vêm para atacá-lo. Só que uma característica muito marcante na visão de Tundalo em relação a esses próprios demônios é justamente de que, algumas vezes, não é permitido a eles tocar a alma, não é permitido a eles trazer algum tipo de sofrimento físico à alma. Mas é aí que esses seres demoníacos, eles fazem um tipo de discurso a ele, fazendo algum tipo de falas ameaçadoras. Tentam lembrar Tundalo, então, dos seus erros da sua vida, que ele era um cavaleiro pecador, e também tentam lembrar ele e tentar amedrontá-lo, muitas vezes usando alguns discursos mentirosos, dizendo que ele ficaria ali, que ele não teria mais jeito, não teria mais chance. A respeito disso também, a figura do cavaleiro é muito interessante, porque o historiador Jacques Legoff também, em Idade Média dos Filhos, ele diz algumas questões muito importantes, inclusive alguns colegas que estão aqui na apresentação, eles pesquisam, por exemplo, as obras de Ramon Llull, que ele tentava justamente trazer um modelo ideal aos cavaleiros, tentava então moralizar essas partes da sociedade. Inclusive, essa cavalaria cheia de finanças, com boa condição financeira, privilegiada, era um enfoque em que os cavaleiros gostavam de ter esse tipo de som de armaduras, para que quando eles chegassem no local, eles pudessem saber, o cavaleiro está chegando. Era uma forma assim, então, de vaidade, de ostentação. Inclusive, esses modelos eram justamente porque eles eram conhecidos como, diversas vezes, cavaleiros pecadores, cavaleiros que estavam fazendo coisas erradas ali em meio ao povo. Inclusive, teve até a trégua de Deus, a paz de Deus, justamente para ajudar a ter esses controles em relação justamente a essa parte da sociedade guerreira. Além disso, também se pensando a respeito dessas questões, esses demônios, então, atacando o cavaleiro Tundalo, eles falam então que Tundalo ele teve prazeres da carne e agora ele iria sofrer, ele iria ficar ali sendo condenado para passar por. E além disso, quando se pensa nessas questões, você deve pensar a seguinte questão, por exemplo, que este Tundalo, ele passa pela viagem, ele chega, quando os demônios iam chegar perto dele, chega o anjo protetor, que seria uma espécie de anjo guia, um anjo do Deus cristão, que está ali justamente para protegê-lo. Além disso, esse anjo ali, para estar o protegendo, também é um anjo que o guia. Não só um anjo que o guia, mas também é um anjo que está responsável por passar as mensagens, por ser intérprete dele naqueles espaços, no espaço infernal, no espaço do purgatório. É o que Tundalo coloca as suas perguntas diante do anjo, e o anjo então lhe explica: olha, nesse local, essas pessoas estão sofrendo dessa forma por tal e tal pecado, e está dessa forma por causa disto aqui. A respeito disso, então,
o anjo, algumas vezes também, por causa de Túndalo cometer pecados, ele acaba deixando que Túndalo sofra 5 penas específicas ali. Mas eu não irei detalhá-las porque são muitos episódios interessantes. Além disso, então, a respeito do anjo o guiando e a respeito da própria questão do manuscrito da visão de Túndalo, ela traz descrições que levam o leitor a imaginar bastante os cenários, as montanhas, a também trazer objetos do campo, do contexto do período medieval que estava ali sendo descrito, a trazer, por exemplo, questões relacionadas à própria identidade do Túndalo também. Inclusive, por exemplo, Túndalo, logo quando ele chega, um anjo, por exemplo, digamos, dá uma lição. Além dos demônios, além de ele ver essas aparências horrendas, ele também acaba sendo afetado por causa das falas dos demônios. É dito que ele fica triste, ele chora, ele tem momentos emocionais muito fortes. Inclusive, quando o anjo chega para livrar ele de ser tragado por aquelas legiões de demônios, o anjo chega e diz: olha, Túndalo, você teve a Bíblia constantemente diante de você, as Sagradas Escrituras, você teve oportunidades privilegiadas, você é um cavaleiro, você tem bastante recursos, mas você não se preocupou com os pobres, você não se preocupou em seguir os ensinos, então você vai ter que passar por toda essa experiência. Além disso, o que acontece? A partir disso, Túndalo, ele está em toda aquela situação. E há um nome interessante, específico, que é dado a ele, que seria uma alma mesquinha. Tá bom? Seria uma alma mesquinha no começo do relato. A partir disso, então, Túndalo ele passa por várias experiências ali. E então, a partir depois eles passaram por essas experiências, ele chega ali por volta da página 110. E então, ele chega a essa experiência e ele sofre. O anjo deixa que ele sofra. E os demônios que estão naquele local, eles são responsáveis por derreter as almas e fazer uma espécie de suco, sem que essas almas morram, elas estão derretidas e de repente num caldeirão, tá certo? Numa espécie de panela ali. E muito da questão também do cotidiano medieval, como os professores sempre falam bastante pra gente, a questão do cotidiano medieval, porque eles tinham que, por exemplo, alimentar o fogo da fogueira, eles tinham que soprar a fogueira que estava ali no caldeirão, e as almas sofrendo. Depois que tudo passa por todos esses sofrimentos, ele tem uma espécie então de reflexão profunda a respeito da sua própria vivência, da sua própria existência. A partir de então, Túndalo havia implorado para o anjo salvar, havia implorado de diversas formas, mas aí depois, nessa página 110, ele reconhece que realmente ele tinha sido mesquinho, ele reconhece que realmente ele tinha andado num caminho errado, e começa então um processo muito interessante a respeito do próprio reconhecimento do Túndalo. Além disso, pode passar, por favor. Além disso, nesse trabalho, nesse processo, inclusive eu trouxe aqui para vocês, né, um pouco, tanto uma foto de uma situação na escola, em que está uma faixa para não ultrapassar por causa da situações tristes que acontecem, quanto aquela pintura, inclusive utilizada do manuscrito 30, que é uma versão francesa da visão de Túndalo. E o que ocorre? Está a pintura ali, está um pouco escuro, mas ali é um retrato de um demônio ali que está próximo a Túndalo. O anjo, como o protetor, está fazendo então uma barreira entre o Túndalo e o demônio, mas ao mesmo tempo, como eu frisei para vocês, esses demônios, apesar de algumas vezes não maltratarem o Túndalo, não condenarem, mesmo assim estavam proferindo frases condenatórias contra Túndalo, lembrando a respeito das suas próprias circunstâncias da sua vida. Além disso, Túndalo, então, ele é conduzido ao espaço, como os colegas citaram agora há pouco, ele é conduzido a Lúcifer. Depois de passar alguns sofrimentos, ele é conduzido a Lúcifer. A partir do momento que ele é conduzido a Lúcifer, há uma descrição muito terrível desse ser infernal, tido como o príncipe das trevas, o principal inimigo de Deus, um ser ali que no próprio inferno, inclusive tem uma imagem muito conhecida do Duque de Berry, mas eu priorizei justamente a questão aqui da própria visão. Então, esse ser, Lúcifer, no céu, no inferno, né? Ele está ali e ele está também sendo atormentado, porque ele está numa espécie de grelha, tá bom? Como se fosse aquelas churrasco, né?
E a partir disso, então, ele é colocado ali, os demônios são responsáveis tanto por atormentar Lúcifer, quanto o próprio Lúcifer, que ele tem cauda, e essa cauda se ramifica em várias mãos, e mãos pontiagudas. É um ser tanto unido com características bestiais, animalizadas, quanto características humanas. E a partir disso ele também é responsável por ser um ser gigantesco, e também, não só gigantesco, mas ele faz penas infernais terríveis. Agora, além dessa descrição do próprio Lúcifer, é importante pontuar o que acontece com o próprio Túndalo ali naquele momento. Túndalo no inferno, ele começa a observar os colegas dele, ele começa a observar pessoas conhecidas dele, e Túndalo começa a lembrar de que ele era o pior entre aquelas pessoas. Ele não estava naquele mesmo local, e ele ainda deveria passar por toda aquela experiência, e como também é pontuado, ele passa por esses locais, vai para o purgatório, depois um local que é concebido como pré-paraíso, e logo após o paraíso, que foi tão bem falado pelos colegas. A partir disso, então, para se chegar a um pouco do final, né, do que acontece na visão de Túndalo, Túndalo, então, ele se torna de um cavaleiro pecador para um cavaleiro santo, um cavaleiro ali transformado no relato. Ele se torna uma pessoa que estava gastando os seus recursos, a sua vida em relação aos pecados da carne, logo depois que ele volta da visão. Inclusive, no próprio paraíso, é interessante que algumas vezes o anjo não chama mais de alma mesquinha, mas o chama de alma amiga, tá certo? E isso é interessante, isso é muito interessante no tratamento discursivo a respeito do próprio Túndalo. Então, a partir disso, ele chega, e as primeiras reações dele quando ele volta à vida, quando ele volta ali ao seu corpo, à sua alma, né, nessa viagem imaginária, quando ele volta os seus sentidos, ele levanta de estar ali naquela experiência imaginária, então ele diz, as primeiras coisas que ele faz, ele pede a hóstia, que seria a comunhão, a Eucaristia, ele também entrega os seus bens aos pobres, e também se torna uma pessoa que estava ali para anunciar aquilo que havia acontecido com ele e também anunciar as escrituras cristãs. Então, ele passa de um cavaleiro pecador para um cavaleiro santo regenerado, tá bom? A partir disso, então, pode passar a questão de se ter, sim, muito cuidado com a saúde mental, com a saúde de cada pessoa da escola, inclusive, por exemplo, as questões também de tratar as pessoas bem, inclusive, Túndalo, por exemplo, algumas vezes, em penas que ele estava sofrendo no inferno, ele pede socorro ao anjo, e o anjo o atende, tá certo? Muitas vezes, ao invés de estar, no caso dessa questão, tirando um pouco de uma lição muito importante, ao invés, por exemplo, de pensar em coisas más, ou mesmo sofrer sozinho, por que não pedir ajuda, não é verdade? Por que não pedir ajuda em quem está ao nosso redor? Além disso, também, a respeito justamente das falas, porque os demônios justamente eles levam falas agressivas, falas ameaçadoras ao próprio Túndalo, e também a respeito disso refletimos sobre as nossas falas serem falas de bem, inclusive no ambiente escolar, que precisa tanto dessa questão da humanização, dessa questão de formar ali nas escolas pessoas de bem, pessoas que estão ali colaborando. Por favor, pode passar. Então, eu trouxe esse panorama, porque ali é uma pintura, como eu já falei no manuscrito, são duas, para falar a verdade. Tanto do lado direito aqui, Túndalo já estando no paraíso, e ele está ali entre os eleitos, e também do lado esquerdo, ali seria uma figura bem simples e ao fundo do que ele conseguiu contemplar um pouco ali no inferno, tá bom? Contemplar e estar olhando ali toda aquela situação. Além disso, então, eu fiz essa reflexão e quis trazer um pouco dessa metáfora, né? Porque em meio a esses contextos tão terríveis, tão tristes, ainda há pessoas, por exemplo, em vários casos, pessoas que estão ali e são responsáveis por salvar até centenas de alunos. Claro que é muito triste, claro que é muito terrível, mas mesmo assim, professores que são verdadeiros heróis, como diz o próprio cartaz ali, eu pensei assim, são verdadeiros anjos, né? Que protegem, que ajudam, que cuidam dos alunos, que entregam a sua vida para trabalhar com o coração, para ajudar os alunos, e também, tanto de forma educacional, quanto em meio a esses ataques. Além disso, a questão da lembrança deles e também de servir como um bom exemplo para nós como educadores, no sentido de fazer coisas boas, de trabalhar com afinco e também cuidar do ser humano, que é muito importante. Você pode passar, por favor.
Além disso, né, essa questão de, mesmo em meio à desumanidade, ainda haver esperança em meio à própria raça humana. Então, a partir disso, Gundam, ele tem uma nova chance para seguir a sua vida, uma chance única, como o próprio Deus cristão falou por misericórdia divina no próprio relato. Mas, ao mesmo tempo, todos nós temos chances, né, de continuar com vida e pensar nas atitudes. Não só pensar nas atitudes, mas também pensar a respeito justamente desses temas, tanto saúde mental, quanto como tratamos o outro, inclusive também desmascarando a questão, por isso que eu coloquei também a questão aqui dos textos da Hannah Arendt, inclusive a respeito da banalidade do mal, a respeito da questão do mal se tornar algo normal, ou mesmo devido às circunstâncias, as pessoas acabam aderindo a esses grupos e ataques e muito tristes, muito complicados. Então, a partir disso, é preciso se quebrar essas estruturas e esses discursos, que são discursos, muitas vezes, baseados em ideias falaciosas, como, por exemplo, o culpado sempre é um grupo, o culpado sempre é o outro, o culpado é sempre as pessoas que não são igual a nós. E, a partir disso, então, pensar da seguinte forma: as pessoas não são diferentes, todos nós temos direitos iguais, todos nós devemos então seguir a paz com todos os nossos seres humanos semelhantes, inclusive também a respeito de esses relatos, como por exemplo, como conhecemos na Segunda Guerra Mundial, de colocar o sentido da vida em um grupo, de colocar o sentido da vida em relatos agressivos, e como a gente pode então usar esse relato educacional, na própria visão de Gundam, para mostrar que na realidade a misericórdia, a paz, o amor sempre são as ótimas respostas para em meio a tantas dores e sofrimentos, tá bom? Pode passar, por favor. E é isso aí, pessoal, minhas referências, obrigado, espero que tenha sido claro passar. E pode passar também, tanto o Silvânia quanto o dicionário. É isso aí, obrigado, viu?